Olá, pessoal! Vamos ao nosso primeiro vídeo de conteúdo sobre metodologia científica. E vamos iniciar falando sobre projeto de pesquisa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque todo vídeo que nós postarmos, você pode receber a notificação, tá bem? E saber primeiro do que todo mundo. Tá? Então, falando sobre projeto de pesquisa, nós vamos relatar, nós vamos descrever um pouquinho sobre a NBR 500-287. Ela é específica de projeto de pesquisa, tá? O que vem ser o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um documento que tem por finalidade antever e metodizar as etapas operacionais de um trabalho de pesquisa. Nele, você irá traçar os caminhos que deverão ser trilhados para alcançar seus objetivos. Então, é no projeto de pesquisa que você vai planejar o trabalho que você vai fazer, a pesquisa que você vai realizar. Então, lá você vai fazer todo esse planejamento, desde o início, desde a revisão bibliográfica até a apresentação final dos resultados, a forma em que você vai apresentar. Quais são os elementos do projeto de pesquisa, né? O que eu tenho que colocar nesse projeto de pesquisa? Você tem que colocar o que será pesquisado, o que se vai fazer, por que se deseja fazer a pesquisa, para que se deseja fazer a pesquisa, como será realizada essa pesquisa, quais os recursos serão necessários para a execução dessa pesquisa, quanto vai custar, quanto tempo vai se levar para executá-la e quem serão os responsáveis pela sua execução, tá? Então, essas informações eu tenho que colocar lá no meu projeto. Qual que é a composição do projeto de pesquisa? Na parte externa eu tenho a capa e a lombada, e na parte interna eu tenho folha de rosto, resumo, listas, sumário, introdução, referencial teórico, metodologia, orçamento, cronograma, referências, glossário, apêndice e anexo. Tá? Alguns itens aqui são obrigatórios, alguns vocês vão perceber que, por exemplo, lombada, dependendo do tamanho do projeto, não há necessidade de lombada, né? Aqui, depois da introdução, nós vamos inserir os objetivos. Essa aqui é como a norma determina e é lógico que cada curso, cada programa de pós-graduação vai colocar de acordo com o que acha mais adequado, ok? Bom, na capa, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o nome da instituição, tá? Esse nome ele vai estar a mais ou menos 3 centímetros da borda superior, tem o nome, tem a pró-reitoria e o programa de pós-graduação ou o nome do curso, o departamento que você faz parte, ou o curso que você está cursando, né, de acordo com a graduação, enfim, tá? A mais ou menos 7 centímetros, você vai ter o nome do autor. Observe que todos esses itens estão com letras maiúsculas, negrito, ok? E todos centralizados, ok? A mais ou menos, né, se você for observar aqui, vai estar bem no meio da página, tanto na vertical quanto na horizontal, vai estar centralizado o título, tá? Então, o título ele tem que estar centrado na página toda e ele tem que estar em negrito, ok? Letras maiúsculas. O título, o nome do autor e da instituição, o tamanho da fonte pode variar de 12 a 14, ok? Agora, o subtítulo, ele vem na linha abaixo, ou seja, vocês vão observar que nós vamos precisar dar um Enter aqui, né? Então, você vem na linha logo abaixo, ele tem que estar em tamanho 12, espaçamento simples, ok? Mas também com letras maiúsculas, também em negrito e também centralizado na horizontal, como o título, ok? Lá embaixo, a mais ou menos 27 centímetros da borda, observem que é da borda, tá? Não da margem. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter
o nome da cidade, ok? O local onde, né, o local em que a instituição onde será apresentado esse trabalho. Isso ele tem que estar, o nome da cidade tem que estar centrado também em negrito e apenas a primeira letra maiúscula, o restante tudo minúsculo, tá? E o tamanho 12. Logo abaixo do nome da cidade, eu vou ter o ano, tá? Também centralizado e espaçamento simples, tá? Logo em seguida eu tenho a folha de rosto, né? Folha de rosto que faz parte, né, já começa a ser um elemento da parte interna, é um elemento obrigatório. E o primeiro item que eu vou ter aqui é o nome do autor. O nome do autor, ele vai ficar mais ou menos 5 centímetros da borda, ok? Letras maiúsculas, centrado, em negrito, tamanho de 12 a 14. Aí você, né, vai colocar da mesma forma que você colocou na capa. A mais ou menos 11 centímetros da borda, você vai colocar o título na mesma formatação que você colocou lá na capa, ok? A mais ou menos 17 centímetros da borda, localizado do centro para a direita, você vai colocar a natureza do trabalho, o objetivo do trabalho, o nome da instituição e a área de concentração. Tá? Então, aqui, no caso, é um projeto, então, projeto de dissertação de mestrado, ou um projeto de trabalho de conclusão de curso. Isso vai depender, né, lógico, do objetivo, de tudo que envolve o projeto. Mais ou menos 23 centímetros, eu vou ter o nome do orientador, ok? Se tiver co-orientador, logo em seguida também eu coloco o co-orientador, tá? Abaixo, a mais ou menos 27 centímetros, eu vou novamente, né, igual a capa, vou colocar a cidade, com apenas a primeira letra maiúscula, e o ano. Depois, né, de folha de rosto, eu vou apresentar o resumo do meu trabalho. O resumo, ele é um elemento obrigatório, tá? E do que se trata o resumo? Trata da apresentação fiel, breve e concisa, tá? Dos aspectos mais relevantes do trabalho, apresentando as ideias essenciais, ok? Objetivos, métodos utilizados, tá? Na mesma progressão e no mesmo encadeamento que aparecem no texto. Então, observem, tá? O resumo, ele é o cartão de visita do seu trabalho. Quantas vezes nós lemos um trabalho, não é? Pelo resumo, ou quantas vezes nós deixamos de ler todo aquele trabalho só porque lemos o resumo e não achamos interessante, tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Um outro ponto que eu falo para os meus alunos é que o resumo, ele não é um Frankenstein, onde você pega várias partes do teu trabalho e você coloca lá no resumo, sem ter uma sequência lógica do teu texto, tá? Então, isso você precisa ficar atento. Depois do resumo, eu tenho a lista de ilustrações, as listas de ilustrações. É um elemento opcional, porque isso vai depender do número de ilustrações que você tem, tá? Então, ela é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado pelo seu nome específico, travessão, título e o respectivo número da folha ou página. Por exemplo, aqui eu tenho quadro 1, que é uma ilustração, travessão, o título e a página. Qual é a forma mais fácil de se fazer, né, essa lista? Utilizando tabela. É a forma mais fácil. Em que na primeira coluna você coloca, né, quadro 1 e o travessão, ou seja, né, é o termo em que vai designar, em que vai dar nome à tua ilustração. Na segunda coluna, você coloca o pontilhado com, né, o título juntamente com o pontilhado. E na terceira coluna, você coloca apenas a página. Dessa forma, ele vai ficar bem formatadinho, vai ficar bem melhor, não vai te dar tanto trabalho, tá? Então, essa é a forma mais fácil. E a lista de tabelas, como que eu faço? Também é um elemento opcional, tá? Lembrando que aqui na lista de ilustrações eu posso fazer listas separadas. Por exemplo, listas de quadros, listas de figuras, tá? Isso faz com que deixe meu texto muito mais organizado, deixe a apresentação do meu projeto, né, muito melhor, ok? Só que a lista de tabelas, ela tem que ser separada. Se eu tiver um quadro, uma figura, um organograma, aí eu posso até
né, fazer uma lista lista de ilustrações e colocar todas essas. Mas a lista de tabelas, ela sempre vai ser separada, tá? É um elemento opcional e ela é elaborada de acordo com a ordem que é apresentada no texto, como as ilustrações, com cada item também designado pelo seu nome específico, acompanhado do número respectivo, né, da folha ou página. Aqui um exemplo, tabela 1, perfil, aí o título da tabela e a página. Também é mais fácil você preparar isso tudo como se fosse uma tabela, tá? A lista de tabelas você vai fazendo uma tabela, tá? E depois você só tira as linhas, né, para que elas fiquem sem aquela marcação. Em seguida, você coloca a lista de abreviaturas e siglas, se necessário, porque é um elemento opcional. E o que consiste essa lista? Consiste numa relação alfabética das abreviaturas e siglas, utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes, grafadas por extenso, tá? Então, recomenda-se a elaboração da lista própria para cada tipo, ou seja, lista de abreviaturas, lista de siglas, tá? Dependendo do número de abreviaturas e siglas que vocês forem utilizar, tá? Exemplo, aqui eu tenho ABNT, Filosofia, IBGE, Inmetro, e aqui a definição de cada uma delas. Também, mais fácil você fazer em tabela, em que você coloca na primeira coluna, né, a sigla ou abreviatura, e na segunda coluna a definição, ok? Em seguida, eu coloco a lista de símbolos, tá? Que é um elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado, tá? Então, aqui eu tenho um símbolo e, em seguida, eu coloco o significado desse símbolo, tá? Apenas um exemplo. Sumário. O sumário, ele é elaborado de acordo com a NBR 6027, em que determina que os números, eles têm que estar alinhados, todos alinhados à esquerda. Os títulos, né, das seções, né, ele deve ser apresentado na ordem que é apresentado no texto. Aqui eu só vou ter os elementos textuais e pós-textuais, eu não tenho os elementos pré-textuais, tá? E eu coloco na ordem e eles são grafados da mesma forma que estão lá no texto, tá? E aqui no título eles vão estar alinhados, justificados, e também eu vou ter a página. Lembrando que a forma mais fácil de se fazer isso é em tabela. E nos elementos textuais? O texto, ele deve ser constituído de uma parte introdutória, no qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como os objetivos a serem atingidos, assim como a justificativa, ok? É necessário, nesses elementos textuais também, né, que sejam indicados o referencial teórico, que embasa, né, esse projeto, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários para a sua execução, ok? Então, o que eu vou ter na introdução? No projeto de pesquisa, deve-se, né, a introdução vir em forma de um texto único, sem enumerar. E o que eu vou ter nela? Eu vou ter o tema da pesquisa, o problema a ser pesquisado, hipóteses, justificativa e resultados esperados, tá? Então, isso eu vou preparar com as minhas palavras, né? E colocando todos esses pontos aqui, mas sem colocar numerações, tá? E o que vem ser o tema? O tema é o assunto escolhido sobre o qual versará o trabalho, né? Então, eu preciso, né, contextualizar esse tema. Essa escolha do tema, ela está vinculada ao gosto pelo assunto a ser trabalhado, tá? E deve-se ter consciência das limitações quanto àquilo que se propõe, tá? Então, tem que ficar muito atento. Eu estou prometendo, né, a cura de uma doença, tem que ter cuidado. Eu estou falando muito sobre um tema em o qual eu não domino, então, a gente também tem que ficar bem atento a isso, tá? Para não chegar ao ponto, né, de você escrever sobre um tema muito amplo, então você vai delimitar o tema, tá? Então, delimitação do tema é a definição de qual ou quais os enfoques do tema serão explicitados no decorrer do trabalho, tá? Delimitar é indicar qual será a abrangência do estudo a ser realizado, estabelecendo os limites do tema, ok? Então, é você, eu vou falar sobre o câncer, tá, mas todos os tipos de câncer? Não, eu vou falar apenas do câncer de mama, por exemplo,
tá? Então, isso tem que ficar bem atento, porque é importante saber mais sobre menos, ok? E não menos sobre mais. Então, delimitando o tema, eu posso conhecer muito mais, me aprofundar muito mais naquele assunto, tá? Porque se eu deixar muito amplo, pode ser que eu não consiga saber tudo sobre ele, tá? E o que se busca é a especificidade científica. E o problema que eu vou apresentar na minha introdução? Como, né? O que vem ser esse problema? É o centro vital de toda a elaboração do trabalho, já que é a formulação da problemática que será explorada a partir da delimitação do tema. Ou seja, que problema que eu quero resolver, tá? O problema ele costuma ser apresentado em forma de uma frase interrogativa que vai expressar a dúvida que se quer esclarecer sobre o tema abordado, tá? Então, você pode colocar uma pergunta ou uma frase interrogativa, né? Em que você questiona, em que você apresenta esse problema. É fundamental que a formulação do problema científico seja adequada ao objeto de estudo, seja adequada ao tema, ok? E o que vem ser a hipótese? A hipótese, dependendo da natureza do trabalho, pode-se estabelecer hipóteses, ou seja, possível resposta, tá, ao problema. Então, a hipótese nada mais é do que a resposta a esse problema que eu formulei, tá? A esse problema estabelecido a qual desejamos chegar, tá? Trata-se de uma afirmação, uma suposição que procura responder ao problema levantado quanto ao tema submetido, tá? Então, essa hipótese, ela vai confirmar o teu problema, ela vai negar a solução daquele problema, então, isso tudo são hipóteses, tá? O transcorrer do trabalho irá confirmar ou negar a hipótese levantada. Depois em seguida eu apresento a justificativa. O que vem ser a justificativa? É a apresentação dos motivos que levaram à decisão de se abordar esse tema dentro do universo acadêmico, tá? Então, eu vou justificar o porquê daquele tema. Por que aquele tema é tão relevante? Não se deve confundir a justificativa pela escolha do tema com a justificativa dos objetivos propostos. Nós estamos justificando o tema, tá? Em seguida, eu vou apresentar os objetivos, ou seja, para que eu estou realizando, para que eu estou pretendendo realizar essa pesquisa. Então, neste item, deverá ser indicado claramente o que você deseja fazer, o que pretende alcançar. Relacionam-se as respostas a serem dadas ao problema formulado, tá? E você deve utilizar verbo no infinitivo, então, esclarecer, definir, procurar, permitir, demonstrar, registrar, apresentar, analisar, classificar, discutir, investigar, descrever. Então, são vários verbos no infinitivo que você pode utilizar para descrever esses objetivos. Aí nós temos o objetivo geral, né, que é uma visão global e abrangente do tema, ok? Então, é um parágrafo na forma de tópico sobre o que se pretende alcançar com a execução dessa pesquisa, tá? Então, o que eu quero estudar, o que eu quero analisar, o que eu quero interpretar, tá? E os objetivos específicos, eles são parágrafos de desdobramento e enfoques a partir do objetivo geral. Os objetivos são verbos no indicativo relacionados à prática da pesquisa. Então, constatar, estudar, avaliar, examinar, analisar, verificar, mostrar, bem semelhante ao que a gente já falou anteriormente, tá? Então, aqui um exemplo, avaliar a estatura de crianças, enfim, tá? Então, vocês vão, como se cada objetivo objetivo específico, eu precisasse alcançar, né? Se não, eu preciso alcançar cada objetivo específico para eu poder atingir o meu objetivo geral, tá? Então, é como se você estivesse destrinchando, você vai desdobrar o teu objetivo geral. Em seguida, eu tenho o referencial teórico. O que vem ser o referencial teórico? Tudo que já foi escrito sobre o tema, tá? Então, é o embasamento teórico da sua pesquisa que vai fundamentar o teu trabalho, tá? É uma análise comentada do que já foi escrito sobre o tema de sua pesquisa, procurando mostrar os pontos de vista convergentes e divergentes dos autores. Inclui teorias relevantes ao projeto e estudos feitos na área.
A teoria ajuda a identificar, interpretar e orientar o conhecimento na área escolhida, tá? Então, não é um amontoado de citações desconexas, ou seja, eu vejo que vários autores falaram sobre o assunto, coloco tudo no referencial teórico e tá tudo certo. Não, eu vou contextualizar aquilo ali, eu vou formar um texto, né, a partir de outros autores, do que os outros autores falaram, mas que tenha uma sequência lógica, que tenha uma fluidez no teu texto, tá bom? Em seguida, eu vou apresentar material e métodos, tá? Então, aqui eu vou especificar como eu vou fazer, onde eu vou fazer e com o que, tá? Então, como será executada a pesquisa e o desenho metodológico que se pretende adotar? Será do tipo quantitativa, qualitativa, descritiva, explicativa ou exploratória, tá? Será um levantamento, um estudo de caso, uma pesquisa experimental, tá? Tem que definir também a população, o universo em que será aplicada a pesquisa, tá? Então, explicar como será selecionada a amostra, o quanto esta corresponde percentualmente em relação à população estudada. Por exemplo, eu vou estudar aquela comunidade, mas aquela comunidade, vou fazer um levantamento, né, na comunidade X, mas quantas pessoas, né, residem ali? Tá? Eu tenho 200 pessoas que residem ali, mas eu vou trabalhar com todo mundo? Não, não vou trabalhar com todo mundo, eu vou trabalhar só com pessoas de 35 a 80 anos. Ah, tá, de 35 a 80 anos, de 35 a 65 anos. A de 200 que tem essa faixa etária, eu vou ter 130 pessoas, tá? Mas eu vou trabalhar com essas 130? Não, eu vou trabalhar com 80, tá aí percentualmente quanto que isso corresponde, tá? Então, eu tenho que deixar isso muito claro lá aqui no meu projeto, na parte de material e métodos, tá? Aqui também você vai indicar como pretende coletar os dados, que instrumentos de pesquisa pretende utilizar, se vai ser uma observação, se vai ser um questionário, se vai ser um formulário, se vai ser através de entrevistas, ok? E aí você pode elaborar um instrumento de pesquisa e também deve anexar. No caso, se você elaborar o instrumento, se for você, né, que vai fazer esse instrumento, então ele vira um apêndice. Agora, se você pega um instrumento validado por outro autor, aí ele vai, né, ser um anexo. Indique como irá tabular os dados e como tais dados serão analisados. Isso é importante, tá? Não se esquecer das considerações éticas. Não se esqueçam, é importante. Se eu vou trabalhar com seres humanos, eu tenho que enviar para o Comitê de Ética de Seres Humanos. Se eu vou trabalhar com animais, eu tenho que enviar para o Comitê de Ética de Uso de Animais, então eu tenho que ficar atenta a isso, tá? O projeto precisa ter consistência lógica, coerência interna e externa e deve ser simples, claro e verificável, tá? Isso é importante. Orçamento. Orçamento, geralmente, ele está presente em projetos que nós vamos, né, solicitar algum tipo de financiamento, tá? Ele geralmente não está presente quando nós estamos submetendo um projeto que é de trabalho de conclusão de curso só para você constar ou para uma disciplina em que você vai apresentar o projeto para ver se é viável ou não dentro do seu curso, tá? Então, geralmente, esse item, né, que fala lá na NBR, é um item que vai estar presente, geralmente, em projetos, quando nós vamos pedir, né, algum tipo de financiamento. Mas aqui você vai especificar o quê, né? É importante falar. Quanto vai custar esse projeto, tá? Então, você tem que fazer uma estimativa dos investimentos necessários, isto é, que se torne viável a realização da pesquisa, tá? Fazer um quadro mostrando as rúbricas, por exemplo, material de consumo, o que eu vou precisar? Papel A4, disquete, CDs, LPs e onde eu vou conseguir isso, né? Tem que ficar atento também. Cartuchos para impressora, entre outros. E os outros serviços e encargos, né? Uma outra rúbrica. Fotocópias, transporte, alimentação, entre outros. Material permanente, eu vou precisar comprar algum equipamento, algum móvel, tenho que colocar lá, tá? Então, vai colocar as quantidades de cada item e os valores. Depois, eu vou apresentar um somatório com valor global, tá? Para o projeto, né? Isso, né? Esse tópico, ele é opcional. O cronograma. O cronograma é importantíssimo, tá? Porque ele vai apresentar quando e em quanto tempo você vai realizar.
tá? Então, você vai fazer a identificação de cada etapa da pesquisa, por exemplo, elaboração do projeto, coleta de dados, tabulação e análise dos dados, elaboração do relatório final, todas as etapas você vai colocar lá, tá? Vai apresentar um cronograma estimando o tempo necessário para executar cada uma dessas etapas, tá? E com isso você vai perceber, você vai identificar quanto tempo você precisa para realizar. Já vá contando os imprevistos, tá bom? Aqui é um exemplo de um cronograma, tá? Em que provavelmente, né, de um mestrado que tem 2 anos, então você pode se planejar ao longo desses 2 anos, tá? Nos elementos pós-textuais, eu tenho as referências, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice. E o que são as referências? As referências é um elemento obrigatório, tá? Elas são elaboradas de acordo com a NBR 6023, tá? É uma lista ordenada, né? Uma lista alfabética dos documentos, né? Livros, textos, que efetivamente foram citados, né, no projeto de pesquisa. É o que consultou para redigir o projeto de pesquisa. Lembrando que lá você vai colocar o que você consultou e citou no projeto de pesquisa. Porque muitos livros você lê, né, mas você não usa. Artigos você lê, mas não usa no teu trabalho. Então, a partir do momento que você citou, você tem que colocar lá nas referências aquele material, tá? O apêndice ele é um elemento, né, opcional. São textos elaborados pelo autor a fim de complementar a sua argumentação, tá? Então, se eu não ler aquele apêndice, eu vou continuar entendendo o projeto. Mas aquele material ali que foi elaborado pelo autor vai me ajudar a entender o projeto, tá? Entender ou ajudar a fundamentar, né? Deve ser precedido da palavra apêndice, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Aqui um exemplo, apêndice A, apêndice B e os títulos, tá bom? Anexo também é um elemento opcional, né? Então, são documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos, entre outros. Deve ser precedido da palavra anexo, tá? Identificado por letras, tá? Maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Então, anexo A e o título, anexo B e o título. As normas em que são utilizadas para elaborar esse trabalho, né? Esse trabalho acadêmico, né? Então, eu coloco aqui para vocês, né, muitas das normas que vocês vão precisar. Ah, tá, eu quero saber como que eu faço a referência desse material. Ah, tá. Quem vai te dizer isso é a NBR 6023. Ah, como que eu faço a citação quando é mais de 3 autores? A NBR 10520. Ah, não entendi direito. Eu quero saber como que eu faço a apresentação da numeração progressiva. 6024. Eu quero mais informações sobre o sumário. 6027. Sobre resumo. 6028. Sobre a lombada. 12225. Sobre projetos. A 15.287, caso eu queira mais especificações em relação a tabelas, né, apresentação de tabelas, eu tenho a norma do IBGE de 1993, tá bom? Qual que é a estrutura para apresentação de projetos? Então, os textos são digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações, para as figuras, para as imagens, né? A impressão ela deve ser feita no anverso da folha, podendo utilizar papel branco ou reciclado no formato A4. Aqui as referências que eu utilizei para preparar essa aula para vocês, ok? E se vocês gostaram, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá bem? Então até a nossa próxima aula.